E aí, futuros astrônomos e cientistas do nosso Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso guia de estudos todo especial focado em preparar a gente para gabaritar a OBA, a nossa querida Olimpíada Brasileira de Astronomia. Hoje, o nosso destino é super distante, congelante e, bom, cheio de segredos incríveis. Nós vamos embarcar juntos numa verdadeira jornada investigativa até o 7º planeta do nosso Sistema Solar, o enigmático Urano. Então já vão pegando os cadernos, tá? Porque os detalhes que a gente vai ver aqui são exatamente aquele tipo de conhecimento que garante medalha no peito. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso mapa de estudos de hoje vai passar rapidinho por 5 paradas obrigatórias. Número 1, o gigante de gelo. 2, o planeta que rola. 3, o mistério magnético. 4, anéis e luas literárias. E para fechar, 5, o futuro da exploração. Bora lá? Seção 1. O gigante de gelo, os fundamentos do 7º planeta. Vamos entender primeiro onde Urano se encaixa na nossa vizinhança cósmica. Gente, na história da astronomia, datas e marcos históricos despencam na prova da OBA, viu? Olha só que legal. Urano tem a honra de ser o primeiríssimo planeta descoberto com a ajuda de um telescópio. Lá em 1781, o astrônomo William Herschel viu um pontinho brilhante e achou que fosse um cometa. Mas logo a comunidade científica confirmou que era um planeta novinho em folha. Aí, quase 200 anos depois, em 1977, os anéis escurinhos dele foram descobertos totalmente por acaso, quando os cientistas estavam observando uma estrela no fundo. Em 1986, a humanidade fez a primeira e única visita até lá com a sonda Voyager 2. E agora, super recente, em 2024, o nosso gigante telescópio espacial James Webb conseguiu mostrar detalhes da atmosfera e dos anéis com uma nitidez infravermelha absurda. E esses números aqui ilustram perfeitamente o tamanho da encrenca. Urano é gigantesco, ele tem um diâmetro de mais de 51 mil quilômetros. Para ficar mais fácil de imaginar, se a Terra fosse do tamanho de uma moedinha, Urano seria do tamanho de uma bola de boliche, mais ou menos umas 4 vezes mais largo que a gente. Sem falar que a distância dele para o Sol é uma coisa de louco, quase 3 bilhões de quilômetros. Isso faz a órbita dele ser extremamente longa. Uma voltinha completa em torno do Sol, ou seja, um ano inteirinho lá em Urano, demora longos 84 anos aqui na Terra. Imagina só a paciência para comemorar o aniversário lá. Quando a gente olha as fotos de Urano, a primeira coisa que salta aos olhos é aquela cor azul esverdeada super bonita, né? Mas de onde vem isso? Bom, se a gente espiar a atmosfera dele, vai ver que é quase toda feita de hidrogênio e hélio. Só que a grande mágica acontece por causa de uma pitadinha de nada, uns 2,3%, de gás metano. É exatamente esse metano lá no alto da atmosfera que engole a luz vermelha do Sol e reflete de volta para o espaço as cores azul e verde. Anotem aí que essa é uma questão clássica que os professores adoram colocar na prova. E quando a gente fala de um gigante de gelo, não é força de expressão não. As nuvens no topo da atmosfera são literalmente gélidas. Pessoal, deem uma olhada nesse número, menos 224,2 graus Celsius. É simplesmente a temperatura atmosférica mais fria já medida em todo o nosso sistema solar. O mais doido é que Urano consegue ser mais frio que Netuno em certas partes, mesmo estando mais pertinho do Sol. Bizarro, né? Seção 2. O planeta que rola. Dinâmica e estações extremas. Com tudo que a gente já sabia sobre o espaço, teve uma coisa em Urano que deixou os cientistas de queixo caído. Por que será que um planeta gigante desses, em vez de girar em pé igualzinho a um peão, está completamente tombado de lado? Essa é aquela grande pergunta que fez um monte de astrofísicos quebrarem a cabeça nos laboratórios por décadas a fio. O ponto crucial para a gente entender isso é essa inclinação absurda. Enquanto a maioria dos planetas, tipo a Terra, tem uma inclinação levinha de uns 23 graus, Urano está inclinado em quase 98 graus. É como se o equador dele ficasse quase num ângulo reto com a órbita. Por isso que a gente brinca que ele viaja pelo espaço rolando como uma bola de futebol, em vez de girar de pé. E como isso foi acontecer, a teoria mais aceita hoje, graças a simulações de supercomputadores, é a famosa teoria do grande impacto. A ideia é que, há mais de 3 bilhões de anos, lá no comecinho super caótico do Sistema Solar, um protoplaneta gigantesco, com o dobro do tamanho da nossa Terra, bateu com tudo no pobre do Urano. Essa pancada fenomenal não só derrubou o planeta em questão de horas, mas também pode ter criado uma casca interna que prende todo o calor lá no centro dele, o que ajuda muito a explicar aquele frio absurdo na atmosfera que a gente acabou de ver. E esse tombamento radical cria o clima e o calendário de estações mais malucos de todos. Como um dos polos fica apontado quase direto para o Sol durante uma parte daquela órbita longa, cada polo de Urano passa por 21 anos inteiros recebendo luz solar direta. É um baita verão prolongado. Enquanto isso, lá do outro lado, o planeta amarga um inverno de escuridão total, também por exatos 21 anos contínuos.
Imagina só a confusão para os ventos da atmosfera tentarem espalhar toda essa energia. Seção 3. O mistério magnético, geofísica e gelo superiônico. Agora, mergulhando na química lá do fundão do planeta, a gente acha uma surpresa daquelas. Estudos muito avançados, inclusive com a ajuda valiosa de pesquisadores brasileiros, mostram que o manto de Urano é cheio de água num estado raríssimo chamado gelo superiônico. Com pressões esmagadoras, milhões de vezes maiores que a nossa, e num calor de milhares de graus, o oxigênio congela e forma uma rede sólida. Só que o hidrogênio fica solto, fluindo no meio dessa rede feito um líquido, quase igualzinho à eletricidade correndo por um fio de cobre. É uma coisa muito além da nossa imaginação. E é justamente esse manto maluco de gelo superiônico que cria um verdadeiro caos magnético. Reparem bem nessa diferença. A Terra tem um campo magnético bem comportadinho, certinho perto do eixo de rotação, mas o de Urano é totalmente torto. Ele é inclinado em incríveis 59 graus. E o mais doido é que ele não nasce bem lá no meio, no núcleo do planeta, e sim nessa camada de gelo fluido mais superficial. Isso gera um campo magnético todo distorcido que faz aparecerem auroras brilhantes em lugares totalmente inesperados, bem longe de onde ficam os polos. Seção 4. Anéis e luas literárias. A comitiva de Urano. Turma, tem um detalhezinho cultural aqui que as bancas da OABA amam de paixão, então muita atenção agora. Enquanto quase todo o corpo celeste ganha nome da mitologia grega ou romana, Urano faz uma homenagem belíssima à literatura inglesa. Das 28 luas que a gente conhece, as 5 mais famosas são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Sabe de onde vieram esses nomes? De personagens mágicos das peças de teatro do William Shakespeare e dos poemas do Alexander Pope. Na Fantástico, é a ciência e a arte literária andando de mãos dadas. E os encantos dessas luas não ficam só nos nomes. A lua Ariel, por exemplo, que é a mais brilhante do grupinho, tem uma superfície super jovem para os padrões do espaço. Numa descoberta revolucionária agora de 2025, os cientistas acharam depósitos de gelo de dióxido de carbono em fendas muito fundas por lá. Isso é um sinal fortíssimo de que tem material borbulhando de lá de dentro do planeta. Ou seja, indica que muito possivelmente existe um oceano inteiro de água líquida escondidinho debaixo dessa crosta de gelo. Intercalado no meio dessas luas todas, Urano tem um sistema de 13 anéis bem fininhos e muito escuros. E entre eles, 2 anéis lá da beirada chamam muita atenção da ciência, o anel Mu e o anel Nu. O anel Mu tem uma cor azuadinha super rara que vem de pedacinhos de gelo que voam longe quando pequenos meteoros batem numa lua minúscula chamada Mab. Já o anel Nu é vermelhinho, todo feito de poeira constante que sai de luas rochosas tão pequenas que a gente ainda nem conseguiu enxergar direito. É uma verdadeira fábrica de poeira e gelo que não para nunca. E chegamos à nossa última parte, seção 5, o futuro da exploração, resolvendo o mistério frio. Existe um enigma enorme, tirando o sono dos pesquisadores hoje em dia. Fazendo observações daqui da Terra, a gente percebeu que nos últimos 30 anos, a parte mais alta da atmosfera de Urano, a termosfera, está esfriando numa velocidade que não faz sentido. Ela praticamente perdeu metade da temperatura original. E a princípio, ninguém tinha ideia do porquê. Nenhum outro planeta no nosso sistema apresenta uma queda assim, sem parar. Mas a astrofísica é incrível, né? A resposta que a galera encontrou mostra que lá no espaço profundo, as regras mudam um pouco. Perto do Sol, a luz direta esquenta os planetas. Mas no mundo tão afastado como Urano, quem manda na temperatura é o vento solar, que é aquela chuva invisível de partículas que o Sol emite o tempo todo. Como a força desse vento solar tem caído nas últimas décadas, a magnetosfera toda torta de Urano pôde se expandir no espaço. Com isso, ela passa a funcionar como um escudo térmico natural gigantesco, bloqueando energia e forçando o planeta a esfriar cada vez mais. Fascinante, não acha? Então, para a gente sair da teoria e resolver de vez todos esses mistérios, a comunidade científica mundial chegou numa conclusão. Urano é a prioridade máxima de exploração planetária do momento. O plano ambicioso atende pelo nome de missão UOP. A grande ideia é lançar um satélite poderoso para ficar orbitando Urano por vários anos, fazendo o mapa completão, e de quebra soltar uma sonda corajosa que vai mergulhar direto naquela atmosfera furiosa de metano. É só entrando lá que a gente vai conseguir descobrir como esse núcleo realmente funciona. Mas por que a gente gastaria tantos bilhões para investigar um mundo tão longe? O Dr. Adam Masters resumiu o motivo com perfeição. Ele explicou que estudar Urano não é só fuçar no nosso próprio quintal cósmico. A grande verdade é que a maioria esmagadora dos planetas que a gente acha girando ao redor de outras estrelas, os famosos exoplanetas, são gigantes de gelo quase do mesmo tamanho que Urano e Netuno. Ou seja, aprender sobre ventos solares, campos magnéticos malucos e nuvens geladas aqui pertinho é o segredo de ouro para a gente conseguir achar planetas onde a vida seja possível nos cantos mais distantes do universo.
E com isso a gente fecha o nosso passeio incrível pelo sétimo planeta. Estudamos juntos como funciona um gigante de gelo que orbita rolando, aprendemos sobre gelo superiônico, oceanos submersos e magnetismo caótico. Urano está aí para provar que o universo é infinitamente mais criativo que as nossas teorias antigas. E como a astronomia é um livro que a gente escreve todo dia, a grande pergunta que eu quero deixar para inspirar vocês nessa jornada da OBA é: será que os engenheiros e astrofísicos que vão construir essa próxima sonda interplanetária não estão me ouvindo exatamente agora? Pensem bem nisso. Muito foco nos cadernos, boa prova e céus limpos para todos nós!